Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Ok, estamos de volta, eu sou o Fábio, esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo. Hoje capítulo 16, parte 1, episódio número 141 da segunda temporada. Aqui nos ajudou o Senhor. Vamos lá, firme e constante. Tudo bem com você que voltou? Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que bom que você está aí para nós juntos continuarmos aprendendo mais um pouquinho da Palavra de Deus. Esse é um tempo bem empregado, um tempo precioso que passamos aqui aprendendo mais um pouquinho da palavra. Vamos falar hoje um pouquinho daquela apreensão dos discípulos ali, próxima à morte de Jesus, aquela expectativa de perseguição. Vamos lá refletir um pouquinho. Se você puder, leia o capítulo 16 do Evangelho segundo São João. E vamos lá. Havia ali nos discípulos um sentimento contínuo de autoconfiança, de autodesconfiança. Nunca devemos esquecer como é fácil errar. Quanto mais vivemos, mais motivos nós temos para desconfiar de nós mesmos, nosso coração enganoso. Precisamos de sabedoria, visão, amplitude e profundidade de visão totalmente além da nossa. Nossas ações hesitantes e vacilantes que acontecem com frequência apenas porque ouvimos inteiramente sugestões dos nossos próprios corações. Nossa ousadia natural, nosso medo natural são igualmente sem razão. Não devemos ouvir muito prontamente as sugestões de nós mesmos ou de outros. Esteja avisado pelas experiências desses primeiros discípulos. Jesus deve estar sempre em primeiro plano para que o eu esteja sempre em segundo plano. O tropeço ele começa no momento em que a mão de Jesus é solta. O grande objetivo do Senhor Jesus em suas conversas finais com os apóstolos era convencê-los de que havia uma união perfeita com Ele. Eles eram os ramos da videira viva. Eles eram seus amigos queridos e confidentes. Essas revelações foram feitas apenas para assegurar-lhes o privilégio, apenas para torná-los felizes na consciência de uma relação honrosa e inseparável. Essa comunhão espiritual deve ser o poder para o serviço sagrado e o motivo para a perseverança paciente. Ele os tratou aqui não como crianças, mas como soldados em uma guerra espiritual, de cuja lealdade ele não duvidava e de cuja fortaleza ele estava perfeitamente seguro. Então não era novidade no mundo que os homens passassem a ser perseguidos com amarga hostilidade por terem devoção à verdade, ao dever, à justiça e a Deus. Nós vemos em toda a história de Israel ali muitas ilustrações da inimizade com que os bons foram atacados por aqueles a quem sua vida e testemunho se tornaram uma repreensão. E Jesus previu que confessores e mártires deviam prestar um serviço em seu reino, tanto estabelecendo a fé com base em provas e provas duras, como estendendo a verdade entre os incrédulos. Mesmo durante o ministério de Nosso Senhor, aqueles que o confessaram foram, em alguns casos, excluídos das sinagogas. Reverenciando tudo relacionado com a lei e os profetas, os pregadores de Cristo de bom grado teriam recorrido às sinagogas ali para pregar. Então eles teriam de bom grado raciocinando com base nas Escrituras e tentaram provar que Jesus era o Messias e de mostrar como aquela religião ali, a sua religião recebeu todos os tipos e previsões vindo do judaísmo. Mas o mérito e a glória do cristianismo foram, aos olhos dos legalistas e formalistas, sua principal ofensa. Uma linha nítida foi traçada, sobre a qual os seguidores do Nazareno não foram tolerados a pesar.
Os judeus, como sabemos pelo registro dos Atos dos Apóstolos, mesmo no início da história da fé cristã, carregaram sua inimizade a ponto de infligir a pena de morte a um cristão. Sem dúvida, houve perseguidores que agiram por motivos egoístas e interessados, mas houve aqueles que perseguiram os cristãos na crença de que estavam prestando um serviço a Deus, oferecendo a Ele um sacrifício aceitável, o sangue dos fiéis até a morte. Os judeus em particular, eles foram, e em muitos casos, note isso, influenciados em sua hostilidade para com cristãos por uma reverência pelo que eles acreditavam, embora erroneamente, ser a religião perfeita. As reivindicações feitas primeiro por Jesus, depois por seus servos em seu nome, eram de caráter muito elevado e autoritário. Cristo ou era o Filho de Deus ou era um blasfemador. E sabemos que a última opinião foi adotada por muitos dos incrédulos judeus. Jesus proferiu uma linguagem que deixou seus amigos perplexos e angustiados. Ele havia falado sobre sua partida iminente. Uma perspectiva que não podia deixar de ser entristecedora e que claramente deprimia os seus ouvintes. A vida deles estava ligada à vida dele. E a separação não poderia ser enfrentada sem um aperto no coração. O Senhor Jesus havia aberto uma perspectiva que os desanimava, ou pelo menos os desconcertava. Ele havia dito claramente que eles deveriam ser odiados e perseguidos. E toda essa perspectiva era muito sombria. Eles não estavam preparados para suportar tal tribulação, especialmente quando privados da presença, do apoio visível e tangível de seu mestre. O mundo desfrutou de muitos benefícios em razão da presença de Cristo. Ele curava os enfermos, ensinava os ignorantes e era um amigo bondoso, sábio e fiel para todos os homens. A ascensão de Cristo, ela foi a ocasião da descida do Consolador. O Espírito Santo, de fato, não era estranho à nossa humanidade, mesmo antes da vinda de nosso Senhor, mas suas influências deveriam ser mais amplamente difundidas e poderosamente ativas, muito mais do que nas eras anteriores. Porque a vinda do Espírito Santo ela foi feita nos sábios conselhos de Deus. Dependente da partida de Jesus, nós podemos apenas parcialmente entender. E foi lá em Atos dos Apóstolos, nos eventos do Pentecostes, que é uma questão da história que está registrada nas Escrituras, onde isso aconteceu. Os registros lá dessa dispensação nos informam como o Espírito convenceu o mundo do pecado, da justiça e do julgamento. A igreja nunca, desde a ascensão de nosso Senhor, deixou de desfrutar das influências iluminadoras, vivificantes e santificadoras de seu Consolador. Cristo revelou o Pai, o Espírito deveria revelar Cristo, e essa revelação toda ela envolve a iluminação da alma, da mente, do intelecto, do coração e da consciência. Ele não apenas lança nova luz sobre os grandes fatos da redenção, mas os aplica especial e diretamente à alma, como Espírito da verdade, capaz de inspirar e influenciar diretamente as fontes de ação e escolha. Criador da nova vida, do novo coração, do novo homem, do novo mundo, o construtor do templo espiritual. O ministério de Jesus, pessoal ali, foi externo. O do Espírito Santo foi interno. Cristo apelou com palavras e voz ao homem por meio de seus sentidos físicos. Mas o ministério do Espírito Santo é interior. Apelou diretamente ao coração, à vontade e à consciência dos seres humanos. Enquanto ele permaneceu com seus discípulos, eles se agarraram à ideia de um reino temporal, um reino terreno. E essa ideia duraria tanto quanto a sua presença pessoal durou. Então, a sua partida pela morte teve uma tendência direta de destruir essa noção e explodir essa esperança para sempre de um reino terreno e prepará-los para a chegada do Espírito, para a descida, o advento do Espírito Santo.
que iria, nas ruínas deste reino terreno, estabelecer um reino espiritual, um reino de Deus. Assim, com o advento do Espírito, em consequência da partida pessoal de Jesus, eles ficaram em dívida com as verdadeiras noções da natureza de seu reino. O ministério pessoal de Jesus foi essencialmente temporário, a do Espírito é permanente. Ele veio apenas por um tempo e, sob condições humanas, estava sujeito a perseguições e morte, e sempre estaria. Portanto, seu ministério só poderia ser temporário, mas o Espírito veio para permanecer com e em seu povo para sempre, e estava pessoalmente acima de qualquer dano físico do mundo iníquo. Cristo, pelo Espírito Santo, estava mais real e eficientemente presente com seus discípulos do que em sua contínua presença pessoal. Com o ministério de reconciliação de Cristo, seu exemplo perfeito, a inspiração de sua vida devotada e abnegado em morte expiatória, com habitação e influências do Espírito Santo, eles poderiam fazer infinitamente mais por Cristo do que se ele estivesse sozinho para permanecer pessoalmente com eles. Isso foi comprovadamente provado após o Pentecostes. Eles eram melhores missionários, melhores arautos do Evangelho da Paz e mais heróicos e resistentes soldados da cruz. Na verdade, somente dessa maneira é que Cristo poderia cumprir seus propósitos neles e por meio deles no mundo. Estamos apenas estendendo o grande princípio que Jesus apresentou a Nicodemos, quando dizemos que a carne só pode ministrar a carne, o espírito apenas ao espírito. Nós estamos apenas estendendo o grande princípio que Jesus apresentou a Nicodemos, que a carne só pode ministrar a carne e o espírito apenas o espírito. Estamos estendendo esse princípio quando nós dizemos que, assim como a velha dispensação foi preparatória para a nova, a manifestação de Jesus na carne foi preparatória para a manifestação de Jesus no Espírito. Por mundo, nós entendemos toda a humanidade em geral como alienada de Deus e como em rebelião contra Deus. Mas a prova mais impressionante e terrível da presença e do poder do pecado no mundo é sua rejeição a Cristo. Eles não acreditam em mim. Jesus previu como ele estava prestes a ser tratado por seus compatriotas, os judeus, e pelos romanos. Na dispensação mosaica, muito foi feito para introduzir nas mentes dos homens a estimativa divina e a aversão divina ao pecado. A lei, os profetas, sempre tiveram isso em mente. Sua obra era, sem dúvida, a obra do Espírito Santo. Mas na dispensação posterior e completa, o Espírito Santo se manifestou de muitas maneiras e de excessiva forma, revelando toda a pecaminosidade do ser humano. E ele continua ainda a se manifestar, a se revelar em nosso meio. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito de Deus. Ele habita em você, ele é Deus e ele habita em nós para ser nosso consolador, nosso advogado. E nós vamos ver bastante disso nos próximos episódios do capítulo 16. Eu te espero no próximo episódio. Temos um encontro marcado, beleza? Eu e você, nós juntos aprendendo mais da palavra de Deus. Um abraço. Te vejo em breve. Tchau, tchau.